Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos ter direcionamento para um dia chamado hoje. Que o seu dia seja maravilhoso, que o nome do Senhor seja glorificado através do seu testemunho, da sua vida, do seu andar, do seu falar, porque o Senhor tem prazer em cuidar. Todavia vivemos em um mundo no qual temos que dar testemunho do sal da terra e da luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Falhamos sim, erramos sim, todavia não devemos aceitar setas nem ninguém dizer para nós: nossa, mas você não pode fazer isso. Ei, não somos perfeitos, somos apenas seres humanos tentando andar pelo caminho correto e fazer o que agrada ao Senhor. Todavia, o Senhor tem prazer em cuidar de nós e diz que nós somos a menina dos olhos dele e ele cuida da melhor maneira, assim como ele cuidou do seu povo no deserto com o maná que veio do seu celeiro e ninguém mais, além daquele povo, experimentou qual era o sabor e qual era o privilégio de comer maná. Todavia, hoje vivemos em um tempo em que o povo não quer saber mais de maná. E o que é maná para mim hoje? O maná hoje é a palavra do Senhor. As pessoas hoje querem oba-oba. Elas não querem mais saber de se alimentar do maná vivo, que é a palavra do Senhor, do maná que se fez carne, o Verbo se fez carne, se fez homem, habitou no meio do povo, habitou no meio de nós, deu a sua vida em resgate das nossas vidas, pois nós não tínhamos direito de salvação, nós não tínhamos direito de sermos chamados de filho de Deus, pois éramos ímpios, impuros e irrevogavelmente a nossa separação, o nosso pecado tinha como quebrar essa barreira e alcançar a presença do Senhor. Todavia, o Senhor Jesus veio como Cordeiro Santo e fez o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos o direito de trazer a presença dele para dentro da nossa casa, de trazer a presença dele para dentro da nossa vida. Em tudo que fizermos, temos que sempre priorizar a presença do Senhor, porque o Senhor, ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos quando nós, ao deixarmos ele cuidar da nossa vida, quando nós deixarmos ele descrever o nosso dia, ele dominar todos os nossos passos, quando nós colocarmos a nossa vida no centro da vontade do Senhor, tudo irá acontecer, tudo vai ser o melhor, pois o sobrenatural quem faz é o Senhor, mas a nossa parte, que é darmos um passo e cuidar para que a presença do Senhor não se afaste da nossa vida, não se afaste da nossa casa e nem dos nossos, é nossa responsabilidade, porque nós temos que fazer como Obed-edom, valorizar o tempo em que a presença do Senhor fez habitação na nossa casa. Ah, como assim? O Deus não está conosco todo dia? Você precisa convidá-lo. Ele não é como ladrão, ele não entra pela janela, ele não entra sem ser convidado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todavia, ele faz segundo os preceitos e a vontade dele. Ele não entra pela janela, ele tem que ser convidado. Você tem que abrir a porta para ele, porque a palavra do Senhor diz que ele bate e aquele que abre, ele entra e senta e ceia com você. Oh, aleluia! Quão profundo é esse versículo, porque além de abrir a porta, nós
o convidarmos para estar conosco, sentar à mesa, ter comunhão conosco, ser íntimo de nós. Isso é um privilégio que nós temos, mas não usufruímos. Que o Senhor Jesus hoje possa entrar na sua casa, que você possa abrir a porta, convidar Ele para estar com você, ceiar com você, estar com você durante a noite, no dia, a hora que o dia amanhecer, de novo e de novo, que você nunca se esqueça de dizer o quanto o Senhor é precioso, o quanto você o ama e o quanto você deseja que Ele fica, que Ele permaneça e que Ele venha estar com você em tudo, porque desta maneira o Senhor fará prosperar a sua casa, a sua família e tudo que você pôr a mão, o Senhor abençoará. A palavra do Senhor que está em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos do Senhor. Mas ele fala algo mais profundo que eu quero ler além do versículo 1 e 2, que é o versículo 13. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Viu como é forte isso? O 13 diz, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. A palavra do Senhor, ela é linda, e ela vem nos dizer que o Senhor, quando nós andamos com Ele, quando nós obedecemos a Ele, quando nós nos privamos das coisas mundanas, das coisas que nos prejudicam. E quando eu digo de coisas do mundo que nos prejudicam, são coisas que trazem vício, trazem destruição, trazem discórdia, trazem divisão. E tudo isso acaba com a nossa família, acaba com a nossa casa, com o nosso trabalho, acaba com a nossa vida e com a nossa saúde. E o que eu estou falando tem a ver com esses versículos, né? Tem tudo a ver, sabe por quê? O Senhor, Ele nos colocou como cabeça. Ele não nos colocou para sermos humilhados, maltratados, para sermos pisados. Não, nós não fomos criados imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso e nós não o aceitamos, não pedimos para Ele entrar na nossa vida para que nós vivêssemos de forma dissoluta, de qualquer maneira, a bel prazer. Não, nós fomos ligados e enxertados na videira verdadeira, com o sacrifício santo da cruz do Calvário. E quando nós fomos enxertados na videira verdadeira, quando nós somos enxertados nesta videira, nós temos que dar frutos. Porque se não dermos frutos, o Senhor, lavrador, o nosso Pai, vem, tira e lança no fogo. Ei, aleluias. Aleluias. Nós não podemos ficar de qualquer maneira na presença do Senhor. Obed-Edom valorizou e foi abençoado. E tudo o que estava acontecendo durante o tempo que ele recebeu a presença na sua vida, na sua casa, foi anunciado aos quatro cantos. E aquilo não parou ali. Não parou naqueles 3 meses que a Bíblia menciona. Aquilo se prolongou enquanto ele viveu, enquanto a família dele viveu e depois nas suas descendências e gerações. Sabe por quê?
A Bíblia diz isso, não sou eu. Temos que prestar atenção aos detalhes do que a palavra do Senhor nos fala. Assim como essa palavra aqui, ó, o Senhor diz que Ele vai derramar bênçãos tal sobre a nossa vida. Não, Ele disse que se nós ouvirmos a voz dEle e se nós andarmos e guardarmos, cuidarmos dos seus preceitos e mandamentos, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações. E as bênçãos dele nós não precisamos correr atrás. As bênçãos virão até nós, correrão para nos alcançar, para estar conosco. Por quê? Porque que eu amo esse versículo, porque as bênçãos virão. Eu não preciso ficar que nem desesperada, doida, deixando de fazer a obra, deixando de estar fazendo uma visita, deixando de estar fazendo uma tarde da bênção, deixando de estar reunindo com as irmãs para orar verdadeiramente, dobrar o joelho, ficar horas ali intercedendo por alguém que está doente, por alguém que precisa de ser liberto, por alguém que precisa de um recurso. Que o Senhor traga ao nosso coração, que nós os juntemos, porque o Senhor disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor faria maravilhas. Mas hoje não podemos, temos que trabalhar, temos que comprar, temos que ter, temos que ser, temos que ter aparência, viver de aparência. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor não tem se agradado disso de forma alguma. E aqui essa palavra me corrige hoje, porque eu tenho que fazer mais para o Senhor. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ser mais grata ao Senhor. Ele não me colocou para ser cauda, Ele não me colocou para ser pisada. Eu não tenho que ficar lá atrás sendo humilhada, massacrada. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. O Senhor me chamou para viver o melhor, o propósito e o projeto dEle. E eu preciso tomar posse dessa vitória. Eu preciso tomar posse do que eu tenho que fazer. Eu preciso, em nome de Jesus, usar o que o Senhor deu, fazer o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para fazer. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso te obrigar, mas eu tenho que me consertar. Eu preciso fazer mais, eu preciso quebrar todas as laços e embaraços, eu preciso expulsar da minha vida tudo que não provém do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso irá fazer, irá suprir, irá abençoar, porque Ele é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E grandes coisas o Senhor fará na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Porque nós não nascemos para ser cauda, mas todavia nós temos que cuidar do templo e da morada do Espírito Santo. Nós temos que estar atentos a tudo que falamos, a tudo que fazemos. Porque quando eu digo que nós não nascemos para ser cauda, é que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, viver de qualquer maneira, como eu disse no início, trazer coisas viciantes para a nossa vida, destruir o nosso tempo. Ao invés de estar meditando, lendo a palavra, estamos gastando tempo com coisas inúteis, com coisas que têm preço, mas não têm valor algum. Correndo atrás de comprar, abrindo mão de fazer a obra do Senhor. Meu Deus, me ajuda, Senhor.
abrindo mão de viver o versículo 2 de Deuteronômio 28. Abrindo mão, sabe de quê? Das bênçãos vir atrás de você. Por que que as bênçãos não vêm até você? Você tem que trabalhar, você tem que dizer, quem falou que Deus vai fazer alguma coisa? Quem falou, se você não correr atrás, se você não trabalhar, você nunca vai conquistar nada se você ficar... É claro que nós não devemos ser vagabundos, porque a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha é bom que nem coma, né? Nós não devemos jamais ser vagabundos, ter aí, viver de oportunismo, né? Ser sanguessuga, querer que alguém nos sustente, banque os nossos luxos. Nós não devemos ser enganadores, puxar o tapete dos outros, dar prejuízo para os outros. Jamais devemos fazer isso, roubar os outros. Pedir favor para os outros e virar as costas, fingir que não pediu nada. Fingir que esqueceu, que é doente, que é doido. E o Senhor, Ele precisa que nós entendamos que essas bênçãos que virão atrás de nós, sabe o que é? É que quando nós somos honestos e ganhamos pouco sim, ou trabalhamos honestamente, mas andamos segundo a sua palavra, segundo os seus preceitos, e fazemos o que agrada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ele nos recompensa. Essas bênçãos vêm nas nossas mãos. Vêm nas nossas mãos, sim. Como assim? Ei, o Senhor muda estações. O Senhor muda histórias. O Senhor escreveu a minha nova história. E eu tenho impedido algo grandioso na minha vida. E aqui eu estou dizendo eu, porque muitas das vezes eu quero fazer da minha maneira e não é para mim fazer. É o Senhor quem vai fazer. Mas eu quero que o Senhor acrescente a minha fé, que o Senhor mude o meu caráter, para que eu viva o melhor, o sobrenatural. Em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar que as bênçãos vêm sim sobre nós. Que o Senhor usa quem Ele quer, faz como Ele quer, revira, fala ao menos uma palavra, uma só palavra, e tudo muda. Ei, onde você viu isso? Aquele centurião disse para Jesus, fala só uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas uma só palavra tua. Então o Senhor está dizendo para você hoje, basta uma palavra do Senhor e a sua vida mudará. Se posicione, receba e faça tudo que vier à sua mão para fazer, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, porque o Senhor te recompensará. O Senhor é aquele que vai mudar a tua história como ninguém tem ideia. O Senhor mudará a sua história de uma forma sobrenatural e trará algo tão grandioso para as suas mãos, que você e os seus, como Obed-edom, serão todos alcançados pela bênção, pela libertação, pela prosperidade física, espiritual, financeira e também, aleluia, Jesus, pela bênção tão maravilhosa que é estar na presença dele. Comece a valorizar, a ser grato e você verá as bênçãos do Salmo
do Salmo, não, de Deuteronômio 28, 2 e 13 te alcançar. E você vai ver também as bênçãos do Salmo 91 e do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E em Mateus 6,36 está dizendo o quê? E todas essas bênçãos virão sobre ti. Não, perdão. Se... Meu Deus, me perdoa, Senhor. Em Mateus 6,36 está escrito assim, ó. Se buscares, aleluia, Jesus. Irmãos, não vou ler porque me fugiu aqui. Porque Deus é bom aqui. Olha, Deus ainda abre na folha certinha, irmãos. Como é bom servir a esse Deus tão maravilhoso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra do Senhor, ela não diz aqui ou ali, ela diz, ela prova, ela confirma. O maior livro de lei do mundo é esse. E o maior livro de promessas é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor. Então tome posse dessa palavra. As bênçãos do Senhor vão te alcançar sim, mas lembre-se que diz assim, ó, se ouvires, se atentares, se guardares os meus preceitos, os meus mandamentos, eu vos exaltarei e todas as bênçãos virão sobre ti. E você será colocado como cabeça, não como cauda, se obedeceres a minha voz. A voz do Todo-Poderoso te diz hoje, eu farei e ninguém pode me impedir. Eu sou o Deus do impossível e ninguém pode impedir o meu agir. Deus Todo-Poderoso abençoe o seu dia, sua semana e a sua vida, em nome de Jesus. Me ajudem a compartilhar essa mensagem para que chegue até quem precisa ouvir. O Senhor hoje está liberando prosperidade na saúde, cura, libertação, prosperidade financeira e espiritual. Então, esteja atento, saiba entender, peça discernimento ao Espírito Santo e Ele te dará para que a mensagem do Senhor seja sempre o seu direcionamento, o seu caminho. Entregue para Ele, busque primeiro Ele, valorize a presença dEle e tudo Ele fará para você. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E deixa Deus te usar para compartilhar. Amém?